Sangue sai fácil com água fria. Mas o cheiro de casa, de alho refogando, alecrim e pão fresco, fica na alma. Henry governava o submundo do crime da cidade com mão de ferro. No entanto, seu império impiedoso foi colocado de joelhos por uma mãe solteira que servia ensopado de carne numa carrocinha enferrujada. O projeto de revitalização do porto de South Boston deveria ser a joia da coroa, um projeto legítimo para o portfólio da família Russo. Por 3 gerações, os russos controlaram as docas, os sindicatos e os cassinos clandestinos. Mas Henry Russo, o atual chefe da família, queria um legado limpo. Ele tinha 34 anos. Estava impecavelmente vestido com um terno Tom Ford cinza carvão. O terno custava mais do que a maioria dos seus operários ganhava num ano. E agora ele estava furioso, com os pés na lama até os tornozelos. Problemas na cadeia de suprimentos e greves selvagens estavam sangrando o projeto até secar. Henry sabia exatamente o que era. O sindicato Oanan, uma facção irlandesa rival, estava mostrando os músculos, tentando extorquir um pedaço da orla. Eles rasgaram os pneus de 3 tratores ontem à noite. Chefe, Arthur Rossi, o subchefe e amigo mais antigo de Henry, murmurou. Ele tremia com o vento cortante de outubro. Arthur era uma montanha de homem. Seu nariz quebrado era um testemunho de seus primeiros anos como capanga. O representante do sindicato diz que seus homens estão com muito medo para trabalhar nos turnos da noite. O maxilar de Henry se contraiu. Descubra quem está pagando o representante do sindicato e mande um recado para os Oanans. Nada muito chamativo. Apenas quebre os dedos de quem rasgou aqueles pneus. Considere feito. Henry exalou, sua respiração formando uma nuvem no ar gelado. Ele observou a cena caótica de andames e concreto bruto. Era uma manhã cinzenta e miserável. O rugido dos motores a diesel e o ranger de metal contra metal não ajudavam em nada a acalmar seu temperamento lendário. Ele não dormia há 2 dias. Seu estômago era um nó de café preto e estresse, e a paranoia constante de sua posição era um peso enorme em seus ombros. Então o vento mudou. Através do cheiro acre de diesel e cimento molhado, um aroma completamente estranho cortou o ar. Era rico, quente e totalmente fora de lugar. Cheirava a carne cozida lentamente, tomilho e cenouras assadas. Cheirava a um jantar de domingo numa casa que Henry nunca teve. Henry virou a cabeça, seus olhos escuros e penetrantes, examinando o perímetro da cerca de arame. Lá, estacionada ilegalmente, estava uma van velha e adaptada. Metade na calçada rachada e metade na lama. Uma placa desbotada, pintada à mão na lateral, dizia: Cozinha da Chloe, refeições quentes para trabalhadores esforçados. Uma fila de 20 homens com coletes de alta visibilidade e capacetes esperava pacientemente em frente à janela de atendimento. Que diabos é isso? Henry perguntou com a voz baixa e rouca. Nós não autorizamos nenhum vendedor no local. Arthur semicerrou os olhos. Deve ser alguém daqui. Olha, Dom, vamos voltar para o carro. Temos a reunião com os capos da Zona Sul ao meio-dia. Estou com fome, Henry interrompeu, já caminhando em direção ao portão. Arthur praguejou baixinho. Ele sinalizou para os 3 guarda-costas à paisana, que estavam perto do SUV blindado, para segui-lo a uma distância discreta. Ninguém discutia com Henry Russo quando ele tomava uma decisão, por mais trivial que fosse. Quando Henry se aproximou da fila, os trabalhadores o notaram. A conversa cessou instantaneamente. Mesmo aqueles que não sabiam que ele era o chefe da máfia da Nova Inglaterra, sabiam de uma coisa. Ele era o desenvolvedor bilionário que assinava seus cheques. E não era um homem para se contrariar. A fila se abriu como o mar vermelho. Os homens olhavam para suas botas, se afastando para deixar o chefe passar. Henry não lhes deu atenção. Sua atenção estava fixa na mulher dentro da van. Chloe Hayes estava limpando o balcão de aço inoxidável com um pano. Havia uma mancha de farinha em sua testa. Ela não estava vestida para impressionar. Ela usava uma camisa de flanela pesada e grande. Um gorro desbotado do Boston Red Sox cobria seu cabelo ruivo escuro. E um avental grosso. No entanto, quando ela ergueu o olhar, Henry sentiu um solavanco desconhecido no peito. Seus olhos eram de um avelã marcante e penetrante, emoldurados por cílios escuros. Eles continham um cansaço que falava de noites longas e anos difíceis, mas eram ferozmente inteligentes.
Ei, ela disse com a voz suave, mas nada impressionada com o terno feito sob medida à sua frente. A fila começa lá atrás, amigo. Um suspiro coletivo pareceu ondular pelos trabalhadores próximos. Arthur, parado a poucos metros atrás de Henry, enrijeceu. Henry piscou, momentaneamente atordoado. Ninguém falava com ele daquele jeito há uma década. Estou com pressa. Todo mundo está com pressa, Chloe retrucou, sem perder o ritmo. Ela entregou um recipiente de isopor fumegante a um capataz de ar envergonhado. E todo mundo aqui fora está com frio e com fome. Você quer o ensopado de costela ou o ziti assado? Custa $8, e você espera a sua vez. Henry a encarou. Por um segundo aterrorizante, Arthur pensou que Henry poderia enfiar a mão no casaco. Em vez disso, o chefe da máfia fez algo que nenhum de seus homens via há meses. Ele deu um sorrisinho. Costela, Henry disse. Ele enfiou a mão no bolso interno e tirou um clipe de dinheiro prateado. O clipe continha mais dinheiro do que a van valia. Ele tirou uma nota novinha de $100 e a deslizou pelo balcão de metal. Fique com o troco. Eu espero. Chloe olhou para a nota de $100, depois para o rosto de Henry. Ela não parecia grata. Parecia irritada. Não tenho troco para 100, senhor, e não aceito gorjetas tão grandes. Faz eu me sentir como se devesse algo a você. E eu não devo nada a ninguém. Ela deslizou a nota de volta para ele. $8. Troco exato, ou uma nota de 10. Ou você não come. O sorrisinho de Henry desapareceu, dando lugar a um olhar de fascínio genuíno. Ela não tinha ideia de quem ele era. Ou talvez tivesse e simplesmente não se importasse. Antes que ele pudesse responder, uma vozinha quebrou a tensão. Mamãe, olha, eu fiz um guindaste. Henry olhou para baixo. Dentro da van, sentado num cercadinho improvisado feito de caixotes de leite e um cobertor macio, estava um garotinho. Ele não tinha mais de 5 anos. Tinha uma vasta cabeleira de cabelo castanho cacheado. E segurava uma torre de blocos de Lego montada de qualquer jeito. A expressão endurecida de Chloe se desfez instantaneamente. Um sorriso radiante e genuíno surgiu em seu rosto, transformando-a completamente. Isso é incrível, Liam. Só tome cuidado para o seu guindaste não derrubar a farinha, ok? Ela se virou de volta para Henry, sua expressão endurecendo apenas um pouco. A mãe ursa protetora estava de volta. Olha, se você não tem notas pequenas, o cara atrás de você pode te adiantar o dinheiro. Mas eu não sou um banco. Henry, o chefe implacável da família Russo, virou-se para o operário sindical, aterrorizado atrás dele. Me dê uma nota de 10. O trabalhador vasculhou freneticamente os bolsos. Ele tirou uma nota amassada de $10 e a estendeu para Henry como se sua vida dependesse disso. O que, de certa forma, dependia. Henry a entregou para Chloe. Obrigada, ela disse secamente, entregando-lhe um recipiente pesado de ensopado e 2 fatias grossas de pão crocante. Ela bateu 2 notas de $1 úmidas no balcão. Seu troco. Próximo. Henry se afastou, segurando o recipiente de isopor barato como se fosse uma bomba. Ele se sentou no banco de trás de seu SUV blindado, ignorando os olhares perplexos de Arthur. Ele abriu o recipiente. O calor subiu em seu rosto. Ele deu uma mordida. A carne praticamente derreteu em sua língua. Estava bem temperada, rica em um molho profundo e complexo. Parecia ter cozinhado por 12 horas. Era a melhor coisa que ele comia em anos. Melhor do que os restaurantes com estrelas Michelin que ele frequentava para lavar dinheiro. Arthur, disse Henry, com a boca cheia. Seus olhos estavam fixos na van de comida enferrujada através do vidro fumê. Sim, chefe. Cancele a reunião com os capos da Zona Sul. Diga a eles para remarcarem. Mas, Dom, eles estão esperando. Eu disse para cancelar. Henry retrucou. Seu tom não admitia discussão. Ele olhou para o ensopado, depois de volta para a mulher que servia os trabalhadores no frio. E eu quero tudo o que você puder encontrar sobre ela. A mulher na van. Até esta noite. Pelas 2 semanas seguintes, a rotina permaneceu inalterada. Exatamente às 11h30 da manhã, um Cadillac Escalade preto à prova de balas parava perto do perímetro do canteiro de obras de South Point. Henry Russo saía, ficava na lama gelada e esperava na fila da cozinha da Chloe. Seus homens achavam que ele tinha perdido a cabeça. A família rival Wennon estava intensificando seus ataques às cadeias de suprimentos dos Russo,
O FBI estava farejando suas contas no exterior. E o rei indiscutível do submundo de Boston passava suas horas de almoço comendo ziti de $8 numa caixa de papelão. Mas para Henry, aqueles 30 minutos eram o único momento em que ele conseguia respirar. A investigação de Arthur revelou a dura realidade da vida de Chloe Hayes. Ela tinha 28 anos e era viúva. Seu marido, Thomas Hayes, era um metalúrgico. Ele morreu 3 anos atrás num colapso de andaime em uma obra não sindicalizada do outro lado da cidade. A empreiteira faliu. Deixou Chloe sem seguro de vida, com uma montanha de dívidas médicas dos poucos dias de Thomas na UTI. E com um filho pequeno para criar sozinha. Ela vendeu sua casa, mudou-se para um apartamento apertado em Dorchester e comprou a van de comida para sobreviver. Henry não contou a Chloe que sabia de tudo isso. Ao longo dos dias, ele foi cuidadosamente quebrando seu exterior gelado, oferecendo nada além de conversa educada e troco exato. "Você voltou", disse Chloe numa terça-feira particularmente brutal. Flocos de neve rodopiavam ao redor da van. Ela serviu-lhe de uma xícara de café preto, sem que ele precisasse pedir. "Você deve gostar muito do bolo de carne, Sr. Russo." Ela tinha aprendido o nome dele, supondo que ele era apenas o rico desenvolvedor que financiava a obra. "Me lembra o da minha avó." Henry mentiu suavemente. Sua avó tinha sido uma mulher amarga que se comunicava principalmente através de gritos e pratos atirados. "E me chame de Henry." Chloe limpou as mãos no avental, seus olhos demorando-se no seu caro sobretudo de cachemira. "Bem, Henry, você é meu melhor cliente. Mas não deveria estar aqui fora neste tempo. Você não tem um escritório aquecido para comer?" "Eu prefiro a companhia aqui fora", ele disse, seus olhos escuros fixos nos dela. Um leve rubor subiu pelo pescoço de Chloe, visível mesmo no frio. Ela desviou o olhar rapidamente, virando-se para verificar Liam. Ele estava enrolado em 3 camadas de suéteres colorindo um livro. "Ele está crescendo", Henry observou, sua voz suavizando. "Crescendo demais." Chloe suspirou, um toque de exaustão transparecendo em sua fachada dura. "Ele começa o jardim de infância no próximo ano. Estou tentando economizar para um lugar num bairro melhor, mas..." Ela se interrompeu, balançando a cabeça. "Desculpe, você não quer ouvir minha história triste? São $9 com o café." Antes que Henry pudesse lhe entregar o dinheiro, uma voz alta e desagradável ecoou pela lama congelada. "Ora, ora, ora. Vejam o que temos aqui. Uma pequena cozinha clandestina operando sem licença." Henry não se virou, mas seu corpo inteiro enrijeceu. O ar ao seu redor pareceu esfriar 10 graus. 2 homens se aproximaram da van de comida com arrogância. Eles não eram operários da construção. Usavam jaquetas de couro baratas, correntes de ouro e os sorrisos arrogantes de bandidos de rua de baixo escalão. Henry reconheceu quem falava. Era Mickey Gallagher, um verme que administrava esquemas de proteção para a família Wannon. O rosto de Chloe empalideceu, mas ela ergueu o queixo, as mãos agarrando a borda do balcão. "Eu tenho uma licença da cidade. Está colada na janela, bem ali." Mickey se aproximou, invadindo deliberadamente o espaço pessoal de Henry para chegar mais perto da janela. Henry não se moveu. "Licenças da cidade não valem nada aqui, docinho." Mickey zombou, batendo com os nós dos dedos com força no balcão de aço inoxidável. Liam pulou dentro da van, derrubando seu giz de cera. "Este é o território dos Oenon. Você quer estacionar esta lata velha aqui? Você paga um imposto para o bairro. 500 por semana. Ou talvez um acidente aconteça. As linhas de gás nessas vans velhas são bem defeituosas, sabe?" A voz de Chloe tremeu, mas seus olhos brilhavam de raiva. "Eu mal lucro 500 por semana. Afaste-se da minha van. Vou chamar a polícia." Mickey riu, um som áspero e feio. Seu parceiro deu um passo à frente, tirando um canivete do bolso. Ele o abriu casualmente, usando-o para limpar as unhas. "A polícia não chega rápido o suficiente nas docas, senhora", disse Mickey. Ele estendeu sua mão suja pela janela para agarrar o braço de Chloe. Ele nunca conseguiu. Henry se moveu com uma velocidade súbita e aterrorizante. Em uma fração de segundo, sua mão esquerda disparou. Agarrou o pulso de Mickey como um torno de aço. O impulso do bandido foi interrompido de forma violenta e brusca. Mickey olhou para Henry, a irritação se transformando em choque. Ele tentou puxar o braço de volta, mas o encontrou completamente imóvel.
Ei, se afaste, engravatado. Isso não é da sua conta. Henry virou lentamente a cabeça. O desenvolvedor educado e charmoso havia desaparecido. Os olhos que encaravam Mickey estavam mortos, frios e prometiam ruína absoluta. Você está interrompendo meu almoço, Henry disse suavemente. O parceiro de Mickey avançou, enfiando o canivete em direção às costelas de Henry. Chloe gritou. Henry nem sequer olhou para o homem. Ele simplesmente girou, usando o braço preso de Mickey como alavanca, e chutou o joelho do parceiro com o calcanhar de sua bota pesada feita sob medida. Um estalo medonho ecoou sobre os motores a diesel. O homem gritou, largou a faca e caiu na lama gelada, agarrando sua perna quebrada. Os olhos de Mickey se arregalaram de terror. Ele finalmente percebeu para quem estava olhando. O terno sob medida, os olhos escuros e impassíveis, a pura violência sem remorso. Russo? Mickey gaguejou, todo o sangue sumindo de seu rosto. Senhor Russo, eu não sabia. 500 por semana, Henry sussurrou. Seu aperto se intensificou até que os ossos no pulso de Mickey começaram a ranger. Mickey ofegou de dor, caindo de joelhos. Foi isso que você pediu? Não. Não, senhor Russo. Juro por Deus, foi um erro. Arthur, Henry latiu sem levantar a voz. Quase instantaneamente, Arthur e dois guarda-costas enormes surgiram das sombras dos materiais de construção. Eles ergueram Mickey e arrastaram o parceiro soluçante para fora da lama. Leve-os para o armazém, disse Henry, ajustando o paletó, sua voz perfeitamente calma. Descubra quem os enviou. Depois, certifique-se de que eles nunca mais pisem nas minhas docas. Sim, chefe. Arthur puxou Mickey pelo cabelo. Os bandidos estavam aterrorizados demais para gritar. Eles foram jogados na traseira de uma van sem identificação que partiu em alta velocidade pela cidade. O silêncio caiu sobre a van de comida. Os operários que estavam na fila haviam desaparecido. Se espalharam como baratas no momento em que a violência começou. Henry respirou fundo, alisando a gravata, forçando o monstro de volta para sua jaula. Ele se virou de volta para a janela de atendimento. Chloe estava encostada na parede do fundo da van. Seus braços envolviam protetoramente um Liam choroso. Ela olhava para Henry, seus olhos avelã arregalados de puro e absoluto terror. Ela passou tempo suficiente em Boston para conhecer o nome russo. Ela sabia exatamente o que tinha acabado de testemunhar. Chloe, Henry disse suavemente, dando um passo em direção à janela. Não, ela sussurrou com a voz trêmula. Ela pegou uma pesada frigideira de ferro fundido do fogão, segurando-a defensivamente. Não se aproxime. Henry parou. Pela primeira vez em uma década, o homem mais poderoso da cidade sentiu uma pontada aguda e agonizante no estômago. Ele a havia protegido. Mas ao fazê-lo, ele havia destruído a única coisa normal e bonita em sua vida. Eles não vão te incomodar de novo, Henry disse em voz baixa. Quem é você? Ela perguntou com os olhos marejados de lágrimas, traindo a fachada dura que ela manteve por tanto tempo. O que você é? Eu sou um homem que só queria comer seu ensopado em paz. Henry respondeu, sua voz carregada de uma honestidade trágica. Ele colocou os $9 no balcão ao lado de sua refeição intocada. Fique com o troco. Ele se virou e foi embora, o vento frio chicoteando seu casaco. Ele sabia que, ao salvá-la hoje, ele tinha acabado de pintar um alvo enorme em suas costas. Os Oanons descobririam o que aconteceu. Eles saberiam que o invencível Henry Russo tinha uma fraqueza, e o nome dela era Chloe. O apertado apartamento de 2 quartos em Dorchester parecia menor do que o normal. Chloe trancou a porta 2 vezes, passou a corrente de segurança e encostou a testa na tinta lascada da porta. Seu coração ainda martelava um ritmo frenético contra suas costelas. Fazia 48 horas desde o incidente no canteiro de obras. Ela não tinha saído com a van. Os produtos frescos estavam apodrecendo na geladeira. O prejuízo financeiro significaria não pagar a conta de aquecimento este mês. Mas ela não conseguia se forçar a voltar para as docas. Toda vez que fechava os olhos, ela via o olhar frio e morto nos olhos de Henry Russo. O mesmo olhar de quando ele quebrou a perna de um homem sem pensar 2 vezes. Mamãe, podemos ir ao parque? Chloe abriu os olhos e forçou um sorriso caloroso. Liam estava no corredor, agarrando um urso de pelúcia surrado. Hoje não, querido. Está muito frio lá fora. Que tal construirmos um forte na sala de estar?
Enquanto Liam comemorava e corria para pegar as almofadas do sofá, Chloe foi até a janela da sala. Ela espiou pelas persianas empoeiradas. Estacionado do outro lado da rua, sob um poste de luz quebrado, havia um Lincoln Town Car preto. Estava lá desde ontem. As janelas eram muito escuras, mas ela sabia o que era. Henry Russo não era mais apenas um cliente. Ele havia se tornado sua sombra. A quilômetros de distância, numa cobertura com vista para o horizonte de Boston, Henry olhava para uma pasta parda aberta em sua mesa de mogno. A iluminação da cidade projetava sombras longas e nítidas em seu rosto. Arthur estava do outro lado da mesa com seus braços enormes cruzados. Você não vai gostar, Dom, mas você me pediu para investigar a fundo o marido. Thomas Hayes. Henry pegou uma fotografia granulada de um homem sorridente de capacete. Ele morreu num colapso de andaime. Obra não sindicalizada. Não foi um acidente, Arthur disse sombriamente. E ele não era apenas um metalúrgico. Eu mexi uns pauzinhos com nossos contatos na unidade de extorsão da polícia de Boston. Thomas tinha um problema com jogos de azar. Um problema sério. Ele devia ao sindicato Owenham perto de $200 mil. O aperto de Henry na fotografia se intensificou, o papel amassando sob seus dedos. Continue. Ele não podia pagar, Arthur continuou, com a voz baixa. Então Seamus Owenham o colocou para trabalhar. Thomas estava usando seu acesso a canteiros de obras para esconder armas ilegais e mover fentanil para os irlandeses. Mas ele ficou descuidado. Desviou um pouco do dinheiro para pagar outro agiota. Seamus descobriu. O colapso do andaime. Os homens de Owenham removeram os parafusos de suporte na noite anterior ao turno de Thomas. Foi um recado. Henry exalou lentamente. Um silêncio arrepiante tomou conta do escritório. Chloe não sabia. Ela pensava que era a viúva de um homem trabalhador, vítima de negligência corporativa. Ela vinha carregando o peso de suas dívidas e de sua morte, totalmente inconsciente de que seu marido havia trazido o diabo para a porta deles. E agora Seamus sabe que eu a protegi. Henry murmurou, as peças se encaixando em um quadro horrível. Ele sabe quem ela é. Para Seamus, ela não é apenas uma dona de van de comida qualquer. Ela é a viúva de um rato que ainda lhe deve dinheiro. E agora ela está ligada a mim. Mickey Gallagher falou antes de o largarmos no hospital. Arthur confirmou. Ele disse a Seamus que o chefe da família Russo interveio pessoalmente para salvar a viúva Hayes. Seamus vai usá-la para chegar até você, Dom. Ele precisa. Ele está perdendo território. E esta é a vantagem pela qual ele estava rezando. Henry se levantou, abotoando o paletó. O instinto protetor que vinha fervendo em seu peito por semanas de repente explodiu em uma raiva fria e calculada. Onde ela está agora? Ainda no apartamento dela. Meus homens estão vigiando o prédio. Ligue para eles. Diga para trazerem ela e o menino para a propriedade Weston. Dom, se a movermos para sua casa particular, estaremos dizendo a toda a cidade que ela nos pertence. Estaremos declarando guerra. A guerra foi declarada no segundo em que Seamus Owenham tocou em minhas linhas de suprimento, disse Henry, caminhando em direção ao elevador privativo. Agora é apenas pessoal. De volta a Dorchester, a paz frágil do forte de cobertores foi quebrada por um estrondo ensurdecedor. Chloe gritou quando a porta da frente de seu apartamento foi arrombada, estilhaçando o batente. 3 homens com pesados casacos de inverno invadiram o corredor estreito. Eles não eram os homens de Henry, internos sob medida. Eram capangas rudes e com cicatrizes, carregando espingardas de cano cerrado. Peguem o garoto! Latiu o líder, seu forte sotaque irlandês ecoando pelas paredes baratas. Liam, corra! Chloe gritou, jogando-se na frente do forte de cobertores. Ela pegou um pesado abajur de latão da mesa lateral e o balançou com toda a força, atingindo o primeiro homem no queixo. Ele grunhiu, cambaleando para trás. Mas o segundo homem a agarrou pelos cabelos, jogando-a brutalmente contra a parede. Sua visão turvou. Seus ouvidos zumbiam. Através do borrão, ela viu o terceiro homem se aproximando do forte de cobertores onde Liam estava escondido, chorando histericamente. De repente, a janela que dava para a escada de incêndio se estilhaçou para dentro numa explosão de vidro e ar frio. Um dos homens de Henry, um agente letal chamado Silas, entrou pela janela quebrada. Uma pistola com silenciador já estava erguida. Thip, thip.
2 tiros abafados atingiram o homem que se aproximava de Liam diretamente no peito. Ele caiu instantaneamente. O homem que segurava Chloe a soltou em choque, erguendo sua espingarda. Mas a porta da frente foi subitamente bloqueada por mais 2 homens de Henry que haviam subido as escadas correndo. O corredor explodiu em caos, mas tudo acabou em menos de 10 segundos. Senhora Hayes, disse Silas, sua voz completamente desprovida de emoção. Como se ele não tivesse acabado de executar 3 homens em sua sala de estar. O senhor Russo nos enviou. Você precisa vir conosco agora. Você não está mais segura aqui. Chloe olhou para o sangue em seu tapete, depois para os homens aterrorizantes e fortemente armados em sua casa. Ela não tinha escolha. Pegou seu casaco de inverno, enrolou Liam em um cobertor pesado e saiu de sua vida normal para sempre. A propriedade dos Russo em Weston era menos uma casa e mais uma fortaleza disfarçada de refúgio de bilionário. Situada em 20 acres de floresta densa, o complexo era cercado por muros de pedra de 3 metros de altura. Tinha portões de ferro forjado e um sistema de segurança que rivalizava com uma base militar secreta. Chloe sentou-se em uma enorme ilha com tampo de mármore. A cozinha era maior que todo o seu apartamento. Um chefe particular havia preparado uma variedade de frango assado, legumes e doces frescos, mas Chloe não havia tocado em nada. Liam, exausto pelo trauma, dormia no andar de cima em um quarto de hóspedes. Ele era vigiado por 2 homens que pareciam dormir com seus equipamentos táticos. As pesadas portas de mogno da cozinha se abriram e Henry entrou. Ele havia tirado o paletó e a gravata. Suas mangas estavam arregaçadas, revelando cicatrizes fracas e desbotadas em seus antebraços. Ele parecia cansado, mas no momento em que seus olhos pousaram nela, um profundo alívio tomou conta de suas feições marcantes. Liam está dormindo? Henry perguntou em voz baixa, contornando a ilha para servir 2 copos de bourbon. Ele deslizou um em direção a ela. Ele está dormindo, disse Chloe, com a voz embargada. Ela não tocou no copo. Ela olhou para ele, seus olhos avelã queimando com uma mistura de raiva, medo e uma necessidade desesperada de respostas. 3 homens morreram no meu apartamento hoje, Henry. Eles iam levar meu filho. Por quê? Henry tomou um gole lento de seu bourbon. Ele havia enfrentado cartéis, chefes rivais e promotores federais sem hesitar. Mas olhar nos olhos aterrorizados de Chloe o fazia se sentir totalmente indefeso. Por minha causa, Henry admitiu, sua voz pesada de culpa. E por causa do seu marido. Chloe congelou. Thomas? O que Thomas tem a ver com isso? Ele era um metalúrgico. Morreu em um acidente. Henry pousou o copo. Ele puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente, inclinando-se para a frente. Chloe, o que vou lhe dizer vai doer, mas você precisa saber a verdade para entender o que estamos enfrentando. Lenta e cuidadosamente, Henry expôs o conteúdo do arquivo de Arthur. Ele contou a ela sobre as dívidas de jogo de Thomas. Explicou sobre o sindicato Owenan, as armas contrabandeadas, o dinheiro roubado. E, finalmente, ele lhe contou a verdade sobre o colapso do andaime. Enquanto as palavras pairavam no ar, Chloe sentiu o mundo girar em seu eixo. A narrativa de sua vida, a viúva trágica e nobre trabalhando até os ossos para honrar seu bom marido, se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Thomas não a deixou sem nada por azar. Ele havia jogado fora o futuro deles e foi assassinado, deixando ela e seu filho na mira de uma guerra da máfia. Lágrimas escorreram por suas bochechas, quentes e amargas. Ele mentiu para mim, ela sussurrou, com a voz embargada. Todos os dias. Toda vez que ele beijava Liam para se despedir, ele estava nos colocando em perigo. Henry estendeu a mão sobre o mármore frio. Sua mão grande e calejada cobriu suavemente a dela. Ele era um tolo. Ele tinha um tesouro em casa e o trocou por nada. Chloe olhou para a mão dele, depois para seus olhos escuros. O monstro que ela tinha visto nas docas havia desaparecido. Em seu lugar, estava um homem que moveu céus e terra, arriscando seu próprio império para tirá-la do fogo. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, com a voz trêmula. Por que você foi até a minha van? Por que nos salvou hoje? Nós não somos nada para você. Você está errada, disse Henry, seu olhar intenso, despindo-se de todas as suas defesas habituais. No meu mundo, Chloe, tudo é uma transação. Cada sorriso é um cálculo. Cada aperto de mão é uma ameaça. Mas quando eu estava na lama gelada e comi a comida que você fez,
Pela primeira vez na minha vida, eu me senti aquecido. Você olhou para mim e não viu o chefe de uma família. Você apenas viu um homem atrapalhando sua fila. Ele se inclinou mais perto, seu polegar gentilmente enxugando uma lágrima de sua bochecha. Eu não sei como ser um bom homem, Chloe, mas sei que não posso deixar nada acontecer com você. O ar entre eles se adensou, carregado de promessas não ditas e uma atração perigosa. Chloe sabia que deveria se afastar. Ele era um criminoso. Ele era a violência encarnada. Mas sentada naquela fortaleza luxuosa, ela se sentia mais segura com o lobo à sua frente do que jamais se sentiu com o cordeiro com quem se casou. Antes que o momento pudesse continuar, as pesadas portas da cozinha se abriram. Arthur entrou, com o rosto pálido. Um telefone via satélite seguro estava firmemente em sua mão. Ele olhou para Chloe, depois para Henry. Dom, temos um problema enorme. Henry se levantou instantaneamente. O protetor gentil desapareceu, substituído mais uma vez pelo comandante implacável. Relate, é o Vincent, disse Arthur, referindo-se a um de seus capos mais confiáveis que gerenciava a logística do centro da cidade. Ele sumiu. O rastreador dele está offline. E há 10 minutos, uma denúncia anônima foi feita para o Departamento de Polícia de Boston e para o escritório do FBI. O maxilar de Henry se contraiu. Qual foi a denúncia? Alguém lhes disse que o chefe da família Russo está mantendo uma mulher civil e uma criança como reféns na propriedade Weston contra a vontade deles. Disseram aos federais que você assassinou o marido dela há 3 anos para chegar até ela e que você está a silenciando. Chloe ofegou, levando a mão à boca. Isso é loucura. Eles não podem acreditar nisso. Eles não precisam acreditar, disse Henry, sua voz caindo para um sussurro mortal. Eles só precisam de uma desculpa para invadir o complexo. Se o FBI invadir os portões, e eles encontrarão as armas não registradas no arsenal. Encontrarão os servidores criptografados. E se não for o FBI, Arthur acrescentou sombriamente. Se Vincent virou a casaca para os Oenons, Seamus pode estar vestindo seus esquadrões de ataque com equipamento tático agora mesmo, para parecer uma batida policial. Se abrirmos os portões para eles, Henry olhou para os monitores de segurança na parede. Luzes vermelhas piscavam ao longo do perímetro. Sensores de movimento estavam sendo acionados na floresta a leste. A armadilha havia sido armada. Seamus Oenon usou Vincent para forçar a mão de Henry. Se Henry revidasse contra uma suposta batida policial, ele estaria atirando em agentes federais. Um ato que traria todo o peso do governo dos Estados Unidos sobre a família Russo, destruindo-os para sempre. Se ele se rendesse, arriscaria entregar Chloe e Liam diretamente aos assassinos de Oenon, disfarçados de policiais. Arthur, Henry ordenou, pegando uma pesada Glock 19 de um cofre sob o balcão e engatilhando-a. Proteja o menino. Leve-o para o quarto do pânico no subsolo. Ele se virou para Chloe, segurando seus ombros com firmeza. Preciso que você me escute com muita atenção. Você vai com Arthur. Você vai trancar a pesada porta de aço e não vai abri-la para ninguém, exceto para mim. Você entendeu? Henry, o que você vai fazer? Ela chorou, agarrando seus antebraços. Vou descobrir exatamente quem está batendo na minha porta da frente, disse Henry, seus olhos brilhando com uma resolução aterrorizante e absoluta. E então, vou queimar a família Oenon até o chão. Alarmes começaram a soar por toda a propriedade. Uma sirene ensurdecedora que sinalizava o colapso do império de Henry e o verdadeiro começo da guerra. A sala de controle de segurança no coração do complexo. Weston banhava Henry na luz azul e fria de uma dúzia de monitores de vigilância. Nas telas, 3 SUVs pretos arrombaram violentamente o portão de serviço secundário de madeira da propriedade. 15 homens vestindo equipamento tático pesado com as letras FBI em amarelo vivo saíram para a entrada coberta de neve. Eles se moviam com precisão militar em direção à casa principal. Henry não pegou o pesado arsenal que revestia as paredes. Em vez disso, ele pegou um microfone criptografado conectado ao sistema de som externo da propriedade. Dom, eles têm cargas explosivas, Arthur avisou, observando a câmera 4 enquanto 2 agentes colocavam C4 no carvalho reforçado das portas da frente. Se não revidarmos, eles vão entrar. Recuar, Arthur. Todos os homens, não atirem, Henry ordenou, sua voz estranhamente calma.
Ele apertou o botão de transmissão no microfone. Sua voz, amplificada e ecoando pela floresta gelada, parou a equipe tática em seu caminho. Agente especial Richard Harrison. A voz de Henry retumbou. Eu sei que é você quem está liderando a invasão. E eu sei que Seamus O'Hanlon lhe pagou $300.000 para fazer isso. Lá fora, o agente líder congelou, sua mão pairando sobre o detonador. Harrison olhou para as câmeras de segurança, seu rosto pálido sob o capacete tático. Você tem um mandado, Harrison, baseado em uma denúncia anônima, Henry continuou. Seu tom era conversacional, mas carregado de autoridade absoluta. Mas o que você não tem é o elemento surpresa. Meu capo Vincent não está morto. Ele está sentado em uma cadeira no meu porão e tem cantado como um passarinho nas últimas 3 horas. Ele me contou tudo sobre seu pequeno acordo com os irlandeses. Arthur olhou para Henry chocado. Vincent não estava no porão. Ele ainda estava completamente fora do radar. Henry estava blefando, jogando um pôquer psicológico de alto risco com homens fortemente armados em seu gramado. Você é um assassino russo! Harrison gritou de volta, embora sua voz não tivesse convicção. Abra estas portas ou nós as explodiremos. Explodam e meu sistema de segurança é ativado. Henry mentiu suavemente, digitando um comando no teclado que trancou as persianas de aço externas da propriedade, colocando a casa em lockdown. Eu tenho registros bancários no exterior, transcrições de escutas e fotografias de você se encontrando com Seamus no estaleiro na última quinta-feira. Se você invadir esta casa, esse arquivo criptografado será enviado para o diretor do FBI, o Departamento de Justiça e a primeira página do Boston Globe. O silêncio desceu sobre o gramado coberto de neve. Os agentes olharam para Harrison, confusão e dúvida se insinuando em sua postura. Eles pensavam que estavam aqui para uma prisão justa, não para serem danos colaterais na corrupção de seu chefe. Você tem 2 escolhas, Richard, disse Henry, sua voz caindo para um registro letal e baixo que cortou o ar de inverno. Escolha 1. Você tenta me prender. Sua carreira acaba hoje e você passa o resto da sua vida em uma penitenciária federal. Escolha 2. Você pega seus homens, dá meia volta e vai para as docas de South Point. Você prende Seamus O'Hanlon pela extorsão dos meus canteiros de obras e pelo assassinato encomendado de Thomas Hayes. Você se torna o herói que derrubou o sindicato irlandês. Sugiro que faça a escolha certa. Você tem 30 segundos. Henry soltou o botão do microfone e recostou-se em sua cadeira de couro. O silêncio na sala de controle era ensurdecedor. Arthur segurava seu rifle, seus nós dos dedos brancos. Na tela, Harrison encarou a câmera por um longo e agonizante momento. Então ele arrancou agressivamente a carga explosiva da porta da frente. Ele latiu uma ordem para seus homens. Em 20 segundos, a equipe tática voltou para os SUVs e desceu a entrada em alta velocidade, suas luzes traseiras desaparecendo na floresta escura. Arthur soltou um suspiro que parecia estar segurando por uma década. Não acredito que isso funcionou, mas Seamus está acabado, disse Henry, levantando-se e ajeitando a camisa. Harrison tem que prendê-lo agora para cobrir seus próprios rastros. A família O'Hanlon está acabada. A guerra terminou antes que um único tiro fosse disparado em nosso solo. Henry deixou a sala de controle, suas botas pesadas ecoando pelos longos e opulentos corredores até chegar ao subsolo. Ele parou em frente à pesada porta de aço do quarto do pânico. Respirou fundo para acalmar a adrenalina que ainda corria em suas veias. Ele digitou o código e as travas hidráulicas se abriram com um silvo. Lá dentro, Chloe estava sentada em uma cama macia, seus braços envolvendo ferozmente um Liam adormecido. Ela ergueu o olhar, seus olhos vermelhos e aterrorizados, esperando o pior. Acabou, Henry disse suavemente, entrando na sala e se agachando ao nível dos olhos dela. Eles se foram. Seamus O'Hanlon estará sob custódia federal pela manhã pelo que fez ao seu marido. Você e Liam estão seguros. Você nunca mais terá que olhar por cima do ombro. Chloe soltou um soluço sufocado. O imenso peso dos últimos 3 anos finalmente a quebrou. Ela enterrou o rosto em uma das mãos, chorando baixinho para não acordar o filho. Henry não sabia como confortá-la. Suas mãos foram feitas para a ruína, não para o conserto. Mas quando ele estendeu a mão hesitantemente e a colocou em seu ombro, Chloe não se afastou. Em vez disso, ela se inclinou para ele, apoiando a testa em seu peito.
Henry a envolveu com os braços, enterrando o rosto em seu cabelo ruivo, inalando aquele leve aroma persistente de alecrim e de casa. Amanhã, Henry sussurrou em seu cabelo. Eu vou deixar o comando da família. O projeto do porto se tornará totalmente legítimo. Estou deixando esta vida, Chloe. Eu preciso. Ela se afastou um pouco, olhando para ele com as bochechas manchadas de lágrimas e os grandes olhos avelã. Por quê? Por quê? Disse Henry, seus olhos escuros inteiramente sinceros. Um homem não pode construir um futuro com as mãos cobertas de sangue. E pela primeira vez na minha vida, eu encontrei um futuro que vale a pena construir. No final, Henry Russo não reconstruiu apenas o horizonte de Boston. Ele reconstruiu sua própria alma. Ele desmantelou seu império criminoso, trocando a coroa do submundo por manhã cedo, em uma cozinha legítima. Chloe nunca mais precisou estacionar aquela van enferrujada na lama gelada. Em vez disso, o restaurante espaçoso dele se tornou o coração da cidade. A prova de que, às vezes, os homens mais perigosos estão apenas esperando pelo motivo certo para finalmente voltar para casa.